Amém? Boa noite. Boa noite. Quem aí está animado para ouvir uma palavra abençoada? Quem veio aí para glorificar o Senhor? Amém? Quem veio para perder tempo? Ninguém, todo mundo ligado. Eu queria trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração na semana antes do retiro, na semana que antecedeu o retiro. O Senhor usou uma pessoa e Deus começou a trabalhar no meu coração essa palavra. Antes de falar o tema dela, eu queria que vocês ficassem de pé e abrissem a palavra do Senhor lá. 1 Timóteo, capítulo 3. Quem for achando, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Primeira Timóteo 3, versículo 6. Lá diz assim: não neófito, para que ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Apenas esse trecho. Senhor, queremos te agradecer por essa noite. Queremos pedir, Pai, que o Senhor venha me usar para falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Que cada coração que veio aqui, Pai, para ouvir uma palavra possa receber um rema do Senhor. Queremos, ó Pai, pedir que toda distração, seja ela física ou espiritual, venha cair por terra, Pai, nessa noite. Que cada pessoa que está aqui não venha olhar para mim como um amigo, como um colega, como um membro da igreja, mas venha me olhar agora como uma pessoa que está encarregada de ser voz do Senhor aqui. Que eu possa ser capacitado pelo Espírito Santo para ministrar essa palavra. E que o seu nome, ó Pai, venha a ser glorificado e exaltado nessa noite. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema que o Senhor colocou no meu coração, eu já tinha essa palavra, e a gente tem a mania de colocar um tema na palavra, e o tema que o Senhor me trouxe é o orgulho, o pecado que vai te levar para o inferno. E quando veio esse tema no meu coração, foi muito forte, porque eu já tinha essa palavra. Quando o pastor Felipe chamou aí eu peguei e falei, eu preciso agora colocar um tema para ministrar ela, e veio esse tema, orgulho, o pecado que vai te levar para o inferno. É forte essa palavra. Às vezes a gente gosta de vir e ser ministrado as 7 bênçãos do Senhor, os 15 passos que vai te levar para a vitória, tantas outras coisas que agradam o nosso coração. Todo mundo gosta. Eu gosto. Eu acredito que cada um de vocês gosta de receber uma palavra que faz a gente sair daqui da igreja mais confiante que as coisas vão dar certo. E realmente vai. Realmente vai dar certo. Mas a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, ela é um pouco diferente daquilo que a gente gosta. Ela mexe um pouquinho com o nosso ego. Ela cutuca um pouquinho as profundezas do nosso coração. Ela começa a mexer em áreas que às vezes a gente escuta muito falar aqui, a gaveta que a gente tranca e não quer que o Senhor mexe. Eu vejo que essa palavra ela vai trazer um pouquinho disso. E em cima desse tema, desse texto de Timóteo, eu queria falar sobre a humildade
e a falsa humildade. Existe a humildade e a falsa humildade. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria um pouquinho para a gente entender aqui, esse livro de Timóteo no capítulo 3, embora ele é direcionado, quando você vai ler lá, quem estuda um pouquinho, quem fez Rogate, quem gosta de ler bastante a Bíblia, você vai entender ali que Paulo estava falando para Timóteo algumas características dos diáconos, dos bispos, alguma direção para eles seguirem. E algumas coisas que eu coloquei aqui, eu vou estar lendo porque eu não gravo tudo na memória, então eu preciso escrever. Algumas das características: viver uma vida irrepreensível. Paulo, ele enfatiza a importância de viver uma vida de exemplo para os outros. Ele traz aqui a importância da gente ser exemplo para os outros. Não que a gente precisa ser perfeito, não é isso, mas a gente precisa ser exemplo aqui dentro e lá fora. Ele traz essas características para nós, que a gente precisa viver uma vida buscando a perfeição, buscando melhorar todo dia. Uma outra coisa que ele traz aqui nesse livro para falar com Timóteo é ser hospitaleiro e amável. Paulo menciona que a igreja precisa ser hospitaleira. A gente precisa ter essas características de ser hospitaleiro com as pessoas, não só aqui dentro, mas lá fora, no trabalho, na faculdade, onde quer que a gente esteja, de ser hospitaleiro. Autocontrole e sabedoria. Paulo, ele fala sobre a importância do autocontrole, de sabedoria. Aqui fala muito sobre a questão da gente aplicar isso nas nossas vidas quando a gente toma decisões. Eu trouxe uma palavra aqui há algum tempo sobre escolhas e decisões. E eu não sei quem lembra, mas eu tinha falado que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia, do acordar ao dormir. E a gente precisa estar pautado em sabedoria e autocontrole para tomar essas decisões. Em todas as áreas. Se você não usar de sabedoria, as coisas vão dar ruim. Começa a pensar quantas coisas que você, até esse momento, você teve que tomar uma decisão, fazer uma escolha. E quais delas você empregou a sabedoria e quais delas você não empregou. E faça um panorama dos resultados. Que você vai ver a importância de usar a sabedoria nas decisões, nas escolhas. Servir uns aos outros e manter a fé. Aqui algumas características que Paulo ele traz para Timóteo como uma orientação para que Timóteo ele empregasse na igreja que ele estava. Mas o foco dessa noite que eu queria trazer é sobre a humildade e a falsa humildade. Pesquisando um pouquinho sobre o verbo transitivo, tornar-se soberbo, ufano, orgulhoso, ensoberbecer, o significado dela é uma forma intensificada do orgulho. Refere-se ao orgulho excessivo, muitas vezes acompanhado de arrogância. Quando alguém se soberbece, sente-se superior aos outros, menospreza os demais. A soberba é uma forma extrema, levando a uma visão distorcida de si mesmo e a dificuldade de conviver com os outros. Ela também é só isso. Mas aqui algumas características da pessoa que ela se ensoberbece. O orgulho dela fica tão grande que ela se sente superior aos demais. A gente começa a ministrar um pouquinho, já se acha melhor que as pessoas que ainda estão começando. Eu estava até comentando, acho que foi aquele com o pastor Felipe, e o pastor Rômulo, como que seria se a gente orasse e alguém ressuscitasse? Ou por que isso não acontece? Eu acredito que se isso acontecer nos dias de hoje, muitos vão se achar superior a Deus. Vai achar que o poder está nele e não que opera através dele. Som do seu coração nessa noite, se você chegar num velório e orar e aquela pessoa ressuscitar,
como vai estar o seu coração diante daquela situação? Será que você vai dar toda a honra e toda a glória ao Senhor? Ou você vai se assemelhar a Satanás e querer trazer a glória para si mesmo? Quando você faz algo aqui na igreja, quando você ministra, quando você toca, quando você faz qualquer coisa, para quem você tem manifestado a honra e a glória? Para quem você tem dado? Para quem? Isso revela muito sobre a humildade e a falsa humildade. E falando um pouquinho sobre o orgulho, aqui estão alguns exemplos sobre a falsa humildade. Ô Ju, se quiser deixar um pouquinho mais, pode deixar. A humildade racionalista. Esta é uma forma de humildade que se baseia puramente na razão. Pode produzir bons frutos, mas não é o suficiente, pois não está fundamentada na fé. Quando a gente tem uma humildade baseada nas razões, você só manifesta ela quando você está com a razão. Alguém já viu alguém hoje de manhã no espelho assim? Se você estiver com a razão, você mantém a humildade, mas se você não tiver, acabou a humildade ali. A humildade encolhida. Esta é uma falsa humildade que impede as pessoas de exercer qualquer tipo de autoridade, pensando que isso é humildade. Trazer alguns exemplos para os pais que não educa os seus filhos por achar que isso é autoritarismo. Acaba não educando. Não, porque se eu educar meu filho, isso vai trazer a característica de ser autoritário. Chefes que são fracos, que o funcionário passa a mão na cara e eles não fazem nada, porque também acha que eles precisam ser humildes. Mas existe a diferença entre humildade e autoridade. Você pode ser um líder, você pode ser uma pessoa humilde, mas autoritária. Aonde quer que você esteja, você pode exercer a autoridade com humildade. A gente que está no meio político, a gente vê muito disso. Pessoas que têm autoridade, mas carrega a humildade dentro dela. Então é possível. E a falsa humildade disfarçada de autodepreciação. Algumas pessoas gostam de se gabar, isso aqui é muito forte, por trás de uma máscara de autodepreciação. Alguns exemplos: o indivíduo zomba de si mesmo por se achar nerd. Ele pega e zomba: nossa, eu sou muito nerd. Mas por trás daquilo, ele quer que as pessoas falem: nossa, como que o Pedro é esperto. Olha que inteligente. Ele zomba de si mesmo para que as pessoas vejam o outro lado, para que vejam a inteligência dele. Pessoas que fazem dietas, que vai para academia, que faz jiu-jitsu. Nossa, hoje o treino foi bagaçante. Mas às vezes pode ser que a gente quer que as pessoas olhem e falem: rapaz, como que o Éder está pegando no supino? Como que o John está finalizando os faixa roxa, azul, não sei. Mas às vezes por trás a intenção é que as pessoas olhem e falem: nossa, é verdade, olha o outro lado. Então isso é a falsa humildade disfarçada de autodepreciação. Algumas características de pessoas que são orgulhosas, que carregam essa falsa humildade, geralmente elas vão ser arrogantes. A arrogância é uma característica muito forte da pessoa que prega a falsa humildade, que é orgulhosa. Ela costuma demonstrar superioridade em relação aos outros.
E isso é muito notório quando você começa a conversar com uma pessoa que tudo que você fala, ela faz melhor que você. Tudo que você diz, ela sabe mais que você. Isso carrega uma arrogância. Lá em Provérbios 16, 18 diz: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Você pode notar que pessoas arrogantes, uma hora ou outra ela vai cair. É difícil a pessoa se manter na arrogância por muito tempo, porque a palavra nos diz que a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Mas em contrapartida diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mal, o caminho e a boca perversa aborreço. Em Provérbios 8:13. Enquanto o Provérbios traz um texto dizendo que a soberba procede à ruína, o mesmo provérbio diz que o temor do Senhor é aborrecer essas características. Então é algo para a gente sondar dentro do nosso coração. Eu estou falando essa palavra porque é algo que Deus tem falado comigo, algo que Deus tem mudado o meu coração, de coisas que a gente não percebe, mas quando alguém fala conosco, a gente abre o nosso coração e sonda, e começa a ver que a gente tem esses traços, esses vestígios dessas características da falsa humildade. Uma outra característica, e isso eu tinha, porque em nome de Jesus eu não tenho mais, mas é a inflexibilidade. É uma característica de pessoa orgulhosa e inflexível. Ela tem dificuldade em admitir que estão erradas e em mudar a opinião mesmo quando confrontadas com evidências contrárias. Eu tinha muito disso, de tomar uma decisão. E tem coisas que com o Senhor a gente não pode ser muito inflexível. E uma certa situação eu fui bem assim, eu tomei a decisão e falei assim que eu não voltava mais atrás. E eu não voltei. Não trouxe consequências, mas o Senhor ministrou isso no meu coração, que há situações que a gente precisa ser flexível. E a inflexibilidade era uma característica de pessoas orgulhosas, que elas não dão o braço a torcer. Se ela tomou aquela decisão, mesmo que a gente fale, mostre que pode ser diferente, a pessoa ela não muda, ela segue daquele jeito. Exemplo, às vezes alguém fala para mim que eu precisaria ministrar mais andando, ou falar mais devagar, mas eu tomei a decisão que eu vou ministrar parado e falando rápido, e eu não mudo aquilo. Isso é uma característica de uma pessoa orgulhosa, e muitas das vezes isso vai impactar na sua vida. Uma outra característica muito forte, a falta de empatia. As pessoas orgulhosas tendem a ser pouco empáticas, pois colocam seus interesses e sentimentos acima dos outros. Uma das características também é a falta de empatia. Ela coloca sempre as vontades, os desejos dela acima de qualquer outra pessoa. Ela é o ser mais importante. Ela é a pessoa mais importante. E geralmente a empatia não existe na vida dessa pessoa. E ela se torna uma pessoa orgulhosa, porque ela é o centro. É tudo para ela. Isso é uma das características. Isso daqui também não poderia acontecer dentro da igreja, mas acontece muito. A competitividade excessiva. Da gente ser competitivo. Comum em pessoas orgulhosas é a competitividade excessiva. Elas sempre querem se destacar e ser as melhores em tudo. É muito importante a gente ser bom nas coisas. O Lucas, para mim, das pessoas que eu conheço, é uma das pessoas que melhor toca a bateria. E eu já vi pessoas que são bem famosas. Exemplo, aquele de Paula, acho que é alguma coisa assim.
Lúcio de Paulo, alguma coisa assim. Ele toca muito, mas para mim o Lucas toca melhor que ele. Porém, se o Lucas ele tiver essa competitividade excessiva, qualquer um que vinha aqui tocar um pouquinho melhor que ele vai querer cortar. Ele não vai querer ensinar nas aulas dele alguma virada ali na bateria que ele tem dificuldade, mas a pessoa tem facilidade, porque ele é competitivo. O pastor Felipe hoje é professor de jiu-jitsu, mas às vezes ele pode aprender algo que ele não quer passar para o John, porque ele sabe que às vezes o John pode finalizar ele ali, porque ele é competitivo. Às vezes você tem algo na sua vida que você não quer passar, porque você sabe que a outra pessoa pode fazer melhor que você, mas a competitividade excessiva dentro de você te faz uma pessoa orgulhosa nisso, e você não quer passar, e isso te faz cair no pecado do orgulho. Uma outra questão, resistência à mudança. Pessoas costumam ser resistentes à mudança, pois isso coloca em xeque a sua imagem de superioridade. Geralmente quem tem essas características de resistência à mudança, ela não vai querer mudar porque isso vai mexer com a imagem dela. Às vezes a pessoa ela está no pecado e está ministrando aqui o louvor, a palavra, está dançando, mas ela sabe que se ela chegar e compartilhar com o líder dela, vai ter consequências. Ela vai ter que descer, ela vai ter que sentar ali, vai ter um tempo que ela vai ter que parar de ministrar, de tocar, e isso mexe com a imagem dela. Vão perguntar, cadê o fulano ali em cima? Não deveria, mas às vezes acaba acontecendo de saber o que aconteceu, de falarem o que aconteceu pela pessoa ter descido aqui. Pecou, errou, fez qualquer coisa. Mas por causa disso, por causa da resistência à mudança, de querer mudar, de querer sair do pecado, a pessoa prefere ficar no pecado do que decidir mudar, do que decidir sair daquele pecado, mesmo que isso vá impactar a imagem dela de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que não erra. Mas existe a necessidade da gente quebrar isso nessa noite. Se você é essa pessoa que está errando, não só quem sobe aqui em cima, mas você também é importante no corpo de Cristo, está vivendo nesse pecado, você precisa mudar nessa noite. Chegue alguém e compartilha. Não seja resistente à mudança. Algumas pessoas que eu coloquei aqui que foram orgulhosas e não quis cumprir com aquilo que Deus chamou. Jonas ele foi incumbido de levar uma palavra, de repreender um povo, mas ele não quis ir. A gente sabe que depois ele foi, mas ele foi orgulhoso e não quis ir. Saulo, outro grande exemplo de orgulho na Bíblia. Faraó, que foi ordenado por Deus para deixar os israelitas irem, e ele se recusou a ouvir apenas um aviso. Quantos avisos ele teve que ouvir, porque o orgulho se manifestou? E quantas das vezes nós precisamos ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes de Deus para fazer algo, e a gente se recusa, e a gente não faz. Naamã, Ezequias, Uzias, todos esses personagens, se você for ler a história deles, você vai ver que eles teve certo orgulho. Naamã foi um exemplo. O profeta falou para ele fazer o quê? Apenas dar um mergulho lá num rio, mas o orgulho dele falou mais alto. Aí a gente lê aquilo, a gente fala assim, eu iria, mas eu vou trazer um outro panorama. Quando a gente pega e Deus fala com nós, quem vai orar pela sua vida não é o pastor Felipe, não é Paulo Canuto, não é pastor Satiro. Quem vai orar pela sua vida é aquele irmão que fica lá na porta, que não tem visibilidade de altar. É ele que vai orar pela sua vida. Aí a gente fala, poxa Deus, não pode ser o pastor que já está lá ministrando?
não pode ser o outro que é mais meu amigo e tal. A gente não aceita. A gente se assemelha ao que Naamã fez, ao orgulho. E aí você pode me perguntar, mas aonde que tudo isso vai se encaixar dentro de mim? Isso o Senhor compartilhou comigo hoje. Eu até escrevi isso daqui à caneta. A gente sabe, quem aqui é novo convertido? Eu acho que eu conheço ninguém. Então essa palavra ela é para nós. Ela se encaixa muito para nós. Todos nós sabemos que o trono da nossa vida tem que ser ocupado por quem? Por quem, gente? Quem que tem que se assentar no trono da nossa vida? Cristo, Deus. É Ele que tem que estar assentado no trono da nossa vida. É Ele que governa a nossa vida. Mas quando a gente vai ler lá sobre esse texto aqui, que para a gente não cair na mesma condenação do diabo, a gente sabe que ele era um ser muito importante nos céus. Ele era um anjo. Eu vi hoje, se eu não me engano, que falava que ele era um querubim. Imagina só a importância dele no céu. Mas certo momento ele viu que ele tinha fama, ele tinha status. E ele quis fazer o trono dele acima de Deus. Ele quis colocar as vontades dele, a imagem dele, acima de Deus. E ele se assentar lá. Quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para nossas vidas. Quem está sentado no trono das nossas vidas? Será que é Deus que está mesmo? Será que é Deus que está sentado no trono das nossas vidas? Realmente, em todas as decisões que você toma, antes você consulta a Deus. Quando a gente vai comprar um carro, a gente ora. Senhor, não deixa eu errar na escolha, me ajuda e tal. Isso é fácil. Isso acho que todo mundo faz, quem vai comprar um carro, uma casa, uma moto, algo mais caro. Mas e as coisas que às vezes passa por normal? Para as pessoas solteiras, quem já começou a namorar, quem ainda está procurando alguém, você tem colocado diante de Deus a sua vida sentimental? Você tem perguntado para Deus, Deus, essa pessoa aqui, ela é bonita, ela é linda aos meus olhos, ela vai me aproximar mais do Senhor? Ela vai me ajudar a cumprir o meu propósito? Ou simplesmente nessas horas a voz de Deus se cala e você faz aquela oração, Senhor, se eu arrepiar é ela. Você já dá uma arrepiadinha, é ela mesmo, Senhor, obrigado. Parece bobo isso, mas a pessoa ao seu lado, ela vai dizer como vai ser seu futuro. Traga à sua mente pessoas que um dia era solteira aqui dentro e por escolhas erradas, por ter sentado no trono de Deus das escolhas, tomou uma decisão errada e hoje está afastado, porque a pessoa que estava do lado dela não impulsionou ela para o Senhor, puxou ela. Então, que nessas decisões que para nós jovens é uma das que mais causa vários sentimentos de tristeza, solidão, tantos outros. Coloca diante de Deus isso. A gente já tem bastante adolescentes jovens aqui que ainda está solteiro. Ora mesmo diante disso. Coloca diante do Senhor. Procura pessoas aqui que tem um casamento consolidado, que buscou no Senhor. Conversa com o pastor Felipe aqui, com o Rodrigão, Juliano, pastor Zé Roberto, pessoas que venceu essas áreas, que colocou Deus no trono dessa área, e a decisão dele foi pautada nisso, e a soberba ela não
veio sobre a vida dele. Uma outra coisa que Deus colocou também hoje, isso às vezes pode haver pessoas que podem não concordar, mas eu acredito que seja isso. Quando a gente faz algo que Deus não mandou a gente fazer, Deus ele não mandou você entrar para a dança, porque Ele vai te usar em outra área, mas você gosta daquilo. Deus não mandou você ir para o louvor, Deus não mandou você fazer isso ou aquilo, mas você gosta daquilo, e aquilo no seu coração não está sendo para agradar o Senhor, está sendo para te agradar, porque você gosta de fazer aquilo. Isso também se assemelha a você sentar no trono de Deus, porque você não está dando a glória para Ele. Às vezes você está cantando porque é algo que a sua voz é bonita, você gosta de cantar, mas quando você canta, quando você sobe aqui em cima, não estou falando de ninguém aqui, tá? Só estou dando exemplos. Mas quando você sobe aqui em cima, o seu coração se incha, você gosta daquilo, mas a real intenção não é agradar o Senhor, é sim satisfazer as suas vontades. Isso também se assemelha a você sentar no trono de Deus. E eu trago uma triste notícia, que essa característica é o mesmo que o diabo fez, e ele caiu. E a Bíblia traz de alerta para nós, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Para que a gente não seja esse tipo de pessoa que prega essa falsa humildade, para que carrega essas características que eu falei e caia nessa condenação, mas que a gente em contrapartida tenha outras características, a da pessoa humilde, uma pessoa que sabe pedir desculpas. Isso é muito difícil, você pedir desculpas. Para quem é casado sabe muito bem disso. Às vezes você está na razão, mas é melhor você ter paz do que razão. E você pedir desculpas, e quando você pede desculpas, tudo muda, o ambiente muda. Faz esse teste no seu trabalho. Quando acontecer alguma coisa que você tiver razão e tiver um caos, chega na pessoa e pede desculpas para ela. Mesmo você sabendo que ela está errada, você está certo, pede desculpas, para você ver como é que o ambiente ele muda totalmente. Muda totalmente, mas o pedir desculpas, ele é muito difícil para a pessoa que tem as características de arrogante, de soberbo, de orgulhoso. É muito difícil você pedir desculpas. Perder o medo de cometer erros. Aqui eu coloquei: aquele que se anima a correr risco e cometer erros tem a característica humilde, ao compreender que não tem o controle de tudo e que existe a possibilidade de que as coisas não saiam como o esperado. Às vezes a gente precisa cometer erros, porque principalmente quem tem um perfil colérico, ele gosta de ter todas as coisas no controle dele. Eu não falo assim de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, mas eu falo, se ele vai fazer algum trabalho, ele gosta de coordenar. Se ele vai fazer qualquer coisa, ele não gosta que as coisas fogem do controle dele. Já o sanguíneo, ele não está nem aí, vamos levando e vamos ver no que vai dar. Mas o colérico não, ele tem essa característica de querer controlar tudo, que nada foge do controle dele. E isso afeta muito, porque você tem um medo de correr riscos, de errar. E eu não vou me dispor a ministrar uma palavra, porque pode ser que eu não consiga, eu vou errar. E esse medo de você errar, de querer o controle de tudo por você, nas suas mãos, não deixa Deus te usar. E você acaba não sendo bênção em muitos lugares, porque você tem um medo de errar, de correr esse risco de errar. Então isso
é algum dos comportamentos que a gente precisa mudar. Começar a correr riscos. De entender que nada está no seu controle. Está tudo no controle de Deus. Se Deus falou, Ele vai sustentar, Ele vai fazer. Aceitar críticas. Em muitos casos, uma pessoa do círculo íntimo ou alguém que conhece uma matéria ou disciplina pode corrigir ou aconselhar. Receber um conselho ou uma crítica construtiva com integridade e boa disposição é um ato humilde, porque admite as próprias fraquezas e mostra a abertura a uma opinião alheia. Isso também é uma característica muito forte de pessoas orgulhosas. Ela não aceita receber críticas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você quer conhecer essa pessoa orgulhosa? Faz uma crítica a ela quando ela estiver fazendo algo. Que você vai ver, ela não vai receber aquilo ali com mansidão. Ela vai tentar argumentar de alguma maneira para te rebater naquilo, não, mas porque não é dessa maneira, e ele vai querer sair por cima daquilo, porque ele não aceita críticas, de maneira nenhuma. Eu não estou falando aqui para você ser um Zé Mané, que lá fora você aceita críticas de qualquer um, de gente que não construiu nada. Isso não é crítica construtiva. Isso daí é voz que eu vou falar até do inimigo querendo te rebaixar, te fazer uma pessoa inferior. Mas quando você pega uma pessoa que você olha que ela construiu algo na vida dela, que ela tem algo para empregar, a gente até costuma falar na política isso daí. Quando você para ouvir crítica dessas pessoas que não faz nada pela cidade, não tem nada para te agregar, e você para ficar ouvindo essas pessoas, não dá bom. Agora, quando há pessoas que construiu algo na vida, que ela tem algo para empregar, a gente precisa quebrar o orgulho e dar ouvidos a ela, porque muitas das vezes ela já passou por algo que quando a gente ouve e aceita aquela crítica, a gente muda, a gente vence. Uma outra característica de comportamentos humildes, e isso é muito difícil também para algumas pessoas, que é o pedir ajuda. Às vezes a pessoa ela cai dentro do buraco, mas ela não grita por socorro. Às vezes a pessoa, o pecado está corroendo ela por dentro, a pornografia está matando ela, a masturbação está matando ela, mas ela não pede ajuda, porque o orgulho dentro dela fala mais alto. O orgulho dela fala tão alto que ela prefere morrer no pecado do que pedir ajuda. Isso também é uma das coisas que a gente precisa quebrar, que é o pedir ajuda. Pedir ajuda não nos faz fraco, ela nos deixa mais forte, porque a gente vence aquela área que estava nos matando, e a gente começa a vencer ela. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a desenvolver, que é o pedir ajuda. E o outro ponto aqui, reconhecer e agradecer as pessoas que ajudaram no desenvolvimento da nossa capacidade. Eu não tenho muito hábito de ficar toda hora agradecendo a pessoa, de ficar obrigado por aquela situação, obrigado, sabe, sempre. Mas eu tenho muita gratidão, principalmente na vida espiritual, de pessoas que foram muito importantes na minha vida quando eu vim para essa igreja, de pessoas que me ajudou a estar onde eu estou hoje. Eu tenho muita gratidão por essas pessoas, e isso a gente precisa, é uma das características da humildade, da gente reconhecer que quando a gente chegou, como diz um cara que a gente conheceu, a gente não valia uma caixa de fósforo queimado. Mas hoje a gente é precioso, porque uma pessoa ou várias pessoas nos ajudou, se dispôs o tempo dela em nos discipular, nos aconselhar, a tomar suco com amendoim, nos ajudar. Há pessoas que fez isso por nós, e hoje a gente está aqui
E a gente precisa ter essa humildade de reconhecer e agradecer essas pessoas. Seja você falando para ela, você orando por ela, você dando um presente para ela. Não sei como que você vai demonstrar isso, mas é uma das características de pessoas humildes, de reconhecer quem um dia te ajudou. E eu não falo só também aqui na igreja, eu falo no trabalho. Às vezes você está em ambientes que você chegou onde você chegou porque pessoas te ajudou. E a gente precisa ter essa gratidão no nosso coração por essas pessoas. Eu tinha falado antes de exemplos bíblicos de pessoas que não foram humildes, mas aqui tem outros de pessoas que foram humildes. Saulo, ele era desumilde, mas quando ele se transformou em Paulo, ele é um exemplo de humildade. A gente pega Isabel, ela se sentiu honrada pela visita de Maria, a mãe do Senhor. A gente pega a mulher cananeia, ela implorou a Jesus que curasse sua filha, reconhecendo a condição de estrangeira que ela era. O publicano orava a Deus pedindo misericórdia, sem se comparar com o fariseu. João Batista considerou-se indigno de desatar as sandálias de Jesus e anunciou as boas-vindas. Centurião confiou no poder da palavra de Jesus para curar seu servo, sem exigir a presença de Jesus lá. E o nosso maior exemplo de humildade, que está relatado na Bíblia, que é Jesus. E se esvaziou de sua glória, se humilhou e morreu numa cruz, obedecendo a Deus. Aqui são exemplos, mas o maior que eu destaco é Jesus. Jesus era o cara. Ele era o cara em todas as áreas. Não tem uma área que você olha para ele e fala, ele era meia boca ali, não. Em todas as áreas, Jesus era o cara. Mas ele se humilhou. Ele se rebaixou. Ele morreu numa morte de cruz para exaltar o nome de Deus. E às vezes a gente olha para dentro de nós, a gente se acha superior, porque a gente sabe, às vezes, uma coisinha simples, ou porque Deus nos usa na cura, a gente já se acha superior. Mas a gente precisaria olhar para Jesus e ver esse exemplo de humildade. Por causa do orgulho, pessoas não se rebaixam. Por causa do orgulho, muitas pessoas, elas vão para o inferno, porque elas não reconhecem que elas precisam de Jesus. Elas não reconhecem que elas precisam de cura. Às vezes a gente escuta muitas ministração aqui, né? Eu não vou chamar ninguém para vir aqui, mas um exemplo de apelos. Dentro de si o coração até salta na garganta, que você está naquela área, você está errando naquela área. E o ministrante fala, se ajoelha no altar do Senhor. Não tem nada de místico, porque é só aqui que o Senhor cura, não. O Senhor cura ali também, cura lá fora, cura em qualquer lugar. Mas o ato de você sair do seu lugar e ir até a frente, se expor, é um ato de humildade isso. Que a soberba, ela não deixa você fazer. Olha para esses caras que não têm o Senhor no coração, esses grandes líderes, o quanto eles são soberbos. O quanto que eles às vezes não pegam nem na mão de uma pessoa. Porque a soberba deles é muito grande e a humildade não se manifesta. E por causa do orgulho, essas pessoas vão para o inferno. Porque elas vão se assemelhar ao que Satanás fez. Por causa do orgulho não se admite estar erradas, que precisa de uma mudança. Por causa desse pecado, orgulho, muitas pessoas não vão para o céu. Então essa noite, eu queria deixar essa palavra para nós. Que realmente a gente se arrependesse daquilo que a gente tem feito. Se o orgulho em alguma dessas áreas tem brotado no seu coração, se arrependa nessa noite. A gente escuta sempre falando que Jesus está voltando. Aí
Às vezes a gente cai até na incredulidade. Mas já faz tanto tempo isso, né? E nunca acontece a volta de Jesus. Mas eu costumo sempre dizer, Jesus ele não está voltando ainda, não chegou ainda o grandioso dia, mas para muitas pessoas chegou. Ontem eu vi a notícia de um rapaz que vinha nessa igreja, o Ronaldo. Não vou explicar quem que ele é, porque às vezes tem pessoas que não vai conhecer, mas ele morava aqui na rua da igreja. Há muitos anos atrás ele vinha aqui. Jesus voltou para ele ontem. Eu não tinha amizade com ele, eu não sei como é que foi o último momento dele, mas Jesus voltou. E você? Sabe que hora que Jesus vai voltar para você? Será que você sabe quantos dias de vida ainda você tem? Será que você sabe qual que vai ser seu último respirar? Será que você sabe quando Jesus vai voltar para você? Eu acredito que ninguém sabe. Ninguém sabe. E se Jesus voltar para nós e a gente estiver com essas características de pessoas soberbas, para onde será que a gente vai? Então que nessa noite, eu acredito que se o Senhor trouxe essa palavra, é porque algo Ele quer fazer. Algo Ele quer fazer. O Senhor nunca, o pastor Felipe, ele nunca vai escolher ninguém para vir ministrar aqui que o Senhor não permita. Isso nunca vai acontecer, porque Ele busca ao Senhor antes. Se o Senhor está me permitindo falar essa palavra, é porque algo Ele quer produzir. Eu não sei com quem, eu não sei se é com você, se é alguém que está em casa, se é alguém que vocês vão ajudar, mas o Senhor Ele quer fazer algo. E cabe a nós, assim como eu fiz no dia que o Senhor falou comigo através de uma pessoa, de sondar o meu coração para ver se realmente eu estava sendo essa pessoa orgulhosa em algumas áreas, e orar todo dia clamando pela mudança, para que se o Senhor voltar, eu não seja essa pessoa orgulhosa, mas eu esteja preparado para a volta dele. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche seus olhos e coloque a sua vida diante do Senhor. O fato de fechar os olhos não significa nada, mas isso faz você concentrar em você mesmo. Coloca diante de Deus esses pontos. Se você está sendo soberbo nessas áreas, coloca diante de Deus. Se essas características que eu falei, de arrogância, de inflexibilidade, falta de empatia, resistência à mudança, não está te deixando uma pessoa soberba, coloca diante de Deus. Se você tem pecados escondidos que você não quer deixar, não quer compartilhar, porque o orgulho fala mais alto, e você tem medo do que as pessoas vão falar, coloca diante de Deus isso, porque Ele vai falar ao seu coração qual que é as áreas que você necessita de mudança. Se você tem sido esse tipo de pessoa com essas características que eu falei,